Há 107 anos atrás, exatamente no dia 18 de novembro de 1918, explodia no Rio de Janeiro uma insurreição operária que visava derrubar todo o sistema e instalar o socialismo no Brasil. Você sabia disso? Não? Então senta que lá vem história! O sistema que rege hoje, que regia na época o Brasil, ou seja, o sistema capitalista, os poderosos abafam e distorcem toda a nossa história. Sobretudo a história das lutas operárias do Brasil, da luta dos trabalhadores do Brasil, para que nada se crie, para que a gente não tenha pais fundadores do movimento dos trabalhadores, para que a gente não tenha os nossos mitos, os nossos próprios heróis. Para que a gente tivesse Zumbi dos Palmares como mito negro, como pai negro do Brasil, foram precisas décadas e décadas de luta. Pois assim é também com a luta dos trabalhadores, com a história da luta dos trabalhadores no Brasil. Em 1917, muitas greves gerais, estouraram no Brasil, lideradas pelos anarquistas, sobretudo pelos anarquistas que vinham da Espanha, da Itália e de Portugal, e por brasileiros anarquistas também, influenciados pela Revolução Russa. As notícias que chegavam da Europa, da Rússia, animavam as lutas trabalhadoras no Brasil, sobretudo os operários têxteis. Não podemos esquecer que as grandes indústrias do Brasil da época eram indústrias têxteis. E as mulheres, sobretudo, sempre estiveram à frente destas greves em 1917. Tanto assim que em 1918 é abafada uma revolta, uma insurreição operária no Rio de Janeiro, que então era a capital federal. 1918, 18 de novembro. Essa insurreição operária tinha vários líderes. Edgar Leeuwenhoek, José Oiticica. Havia um negro, grande orador, que era um dos líderes da revolta, um operário chamado Domingos Passos, um espanhol de sobrenome Pousas, que era o responsável pelo levante armado, pela parte armada. A revolta estava preparada. Ela ia explodir no dia 18 de novembro. O objetivo era tomar os telégrafos e explodir as pontes ferroviárias para impedir que novas tropas chegassem ao Distrito Federal. Era soltar os presos das penitenciárias, sobretudo os presos políticos e os desertores do exército. Era tomar o poder e instituir uma república socialista, anárquica, libertária no Brasil, dirigida por assembleias populares e operárias, nos moldes da Revolução Russa. Estava tudo pronto, mas a polícia infiltrou um operário que tem por nome, por alcunha, o Sapateiro Leite. Esse sapateiro fazia o trabalho de X9 para a polícia, informou tudo e a revolução foi abortada. Centenas de operários foram presos. Ainda assim houve trocas de tiros, insurreição no Rio de Janeiro, nos bairros da Gamboa, da Saúde, do Santo Cristo e na zona portuária. Houve barricadas, houve combate de rua, bondes tombados, gente morta, muita gente presa, torturada, levada para o presídio da Frei Caneca. Essa história ninguém conta. Isso não existe nos livros de história do Brasil. Os líderes anarquistas e operários, entre eles Astrogildo Pereira, que mais tarde viria a fundar o Partido Comunista do Brasil, foram presos também. José Oiticica publicava um jornal anarquista de nome Ação Direta. O objetivo estava bem claro: tomar o poder. O Rio de Janeiro era a capital federal, era o Distrito Federal, fazer um levante, uma insurreição operária. Centenas de operários já estavam preparados para isso. A notícia corria direto entre os meios operários, em sigilo, mas o levante era um levante armado, uma insurreição que prenderia os líderes do governo, tomaria o palácio do governo, derrubaria o sistema capitalista e implantaria a Revolução Socialista no Brasil, em 1918. Foi abortado. Ainda assim houve trocas, houve embates, houve combates, mas perdemos. Mas nem por isso deixou de existir a insurreição operária do Rio de Janeiro, do Brasil, em 1918. Você não sabia disso. Eu mesmo não sabia disso. Fui pesquisar a data de hoje e descobri isto. Uma insurreição operária. Pode isso, minha companheira, pode isso, meu companheiro. Comandada pelos anarquistas. Depois dessa repressão grande a essa insurreição, o anarquismo começa a perder força no Brasil e é substituído pelos comunistas, com o Partido Comunista fundado em 1922 em Niterói.
Ainda assim, até a década de 60, eu era jovem e conheci diversos senhores anarquistas, mantinham um jornal anarquista no Rio de Janeiro, uma pequena célula anarquista. O anarquismo foi a base da luta dos trabalhadores brasileiros no final do século XIX e início do século XX. O trabalhismo, os trabalhadores brasileiros devem muito aos nossos ancestrais anarquistas. Foram eles que nos apontaram o caminho. Foram eles que primeiramente tentaram derrubar este sistema explorador, opressivo, e construir um novo mundo. Um novo mundo a partir de um Brasil socialista. Essa ancestralidade está presente no nosso sangue, em todos nós. E é muito importante que a gente marque essa data e que a gente cultue a ancestralidade da nossa luta. Os nossos mitos fundadores, os nossos pais fundadores da luta dos trabalhadores do Brasil. São diversos nomes e, curiosamente, nenhum deles aqui no Brasil é nome de rua, nome de praça, nome de avenida, nem sequer nome de beco ou de escadaria. Você tem nome de torturadores, de governadores fascistas, Filinto Miller, Fleury, Geisel, Castelo Branco, essa raça toda tem nome pelo meio da rua, de ruas e avenidas, mas os líderes trabalhadores brasileiros não têm. Nós temos, com muito orgulho, nós temos no Tocantins a rodovia Luiz Carlos Prestes. A rodovia que corta o estado de Tocantins é a rodovia Luiz Carlos Prestes. Eu tive o prazer e a honra de estar presente na inauguração desta rodovia. Nós precisamos cultuar os nossos mitos fundadores. Aqueles que se anteciparam à nossa luta de hoje, que prepararam o nosso caminho para hoje. Lembrando, por exemplo, Tobias Barreto, o literato sergipano, o escritor sergipano, que foi o primeiro a traduzir para a língua portuguesa, no Brasil, o manifesto de Karl Marx, o Capital de Karl Marx. Em Sergipe, Tobias Barreto, no século XIX. Esses são os nossos ancestrais. Essa é a nossa história. E é bom saber disso. Estamos juntos. Há muita luta pela frente. E a gente persiste nessa luta já há mais de um século, criando ancestralidade. Nós temos nossos ancestrais, os pais, avós, os bisavós. Temos os ancestrais como José Bonifácio, Tiradentes, todos esses mitos criados pelo sistema dominante. Mas nós temos a nossa ancestralidade de luta. Os líderes trabalhadores brasileiros que devem ser honrados sempre pela classe trabalhadora e por todos os revolucionários brasileiros. Sempre com muita alegria, estamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço!